Hello! Hoje nós vamos falar sobre os possessives and adjectives pronouns. O que quer dizer com isto? Nós vamos falar sobre os adjetivos e pronomes possessivos em inglês. Bom, na língua portuguesa nós temos apenas os pronomes possessivos. Já na língua inglesa nós temos os adjetivos possessivos e temos os pronomes possessivos. Qual é a diferença deles? A diferença é simplesmente quanto à forma e o uso, porque o significado de ambos é o mesmo, tá? Eles vão manter uma relação de posse sobre determinado objeto. Olha só, nós temos aí alguns dos pronomes, né? Nós temos aí os personal pronouns, que no caso nós temos apenas aí os subjects, que funcionam como sujeito da oração, e nós temos os possessive adjective, ou então pronomes adjectives, ou então também temos o possessive pronouns, tá? Ou seja, tanto o adjective quanto o possessive, eles são pronomes que vão manter uma relação de posse em relação a um determinado elemento. Bom, o personal pronouns, eles estão relacionados ao verbo. Já o adjetivo e o possessivo pronouns, eles estão relacionados ao nome, ao substantivo. Então, eles vão manter uma relação de posse em relação a um determinado substantivo, determinado nome. Agora, olha só. Os personal pronouns, ou pronomes subjects, que são esses que aparecem aí, eles funcionam como sujeito da oração, tá? E eles estão aí relacionados entre a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e plural. Vai ser de acordo com que nós iremos conjugar os nossos verbos e formular a nossa frase, mantendo uma relação de sujeito, né, e verbo dentro da frase, tá? Sujeito e predicado também, digamos assim. Então, olha só, os personal pronouns, ou pronomes subject, que no caso pronomes que funcionam como sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Já os adjective possessive ou possessive adjectives, eles são pronomes que vão se relacionar ao nome, assim como os pronomes possessivos, tá? O adjetivo possessivo e o pronome possessivo, eles vão manter uma relação de posse em relação a determinado nome, mas eles são diferentes quanto à sua forma de utilização dentro do contexto e também alguns em relação à escrita. Mas em relação ao significado, eles têm a mesma tradução para o nosso idioma. Então, olha só, os possessive adjectives são my, your, his, her, its, ours, your, their, tá? O possessive pronouns, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, ok? Tem aí alguns que a diferença mesmo de um para o outro é só um S, mas dentro do contexto, esse vai marcar a diferença entre esses pronomes possessivos e adjetivos possessivos dentro da frase. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, começar pelo pronome adjetivo. O pronome adjetivo, ele vai ser aquele elemento que vai manter uma relação de posse sobre determinado nome, mas vai estar junto com ele, lado a lado, tá? Então, sempre ele vai antecipar o elemento possuído, tá? Ele vai antecipar o elemento possuído. Olha só, coloquei uns exemplos aí para vocês relembrarem da questão dos pronomes adjetivos. Então, vamos lá. This is my car, that her brother. This is our books. This is his name. I am their friends. She is my mother. Então, aí a gente está usando em todas as frases aí os pronomes adjetivos. Por quê? Olha só, que os dois elementos aparecem lado a lado e o pronome antecipa o substantivo, tá? Agora, os pronomes possessivos, eles não mantêm essa relação próxima ao substantivo. Ou seja, ele faz referência a um substantivo, mas ele se mantém distanciado desse substantivo, ou ele até toma lugar desse substantivo com qualquer outro pronome que o acompanhe. Então, olha só, o primeiro caso aí. That car is mine, tá? É como se eu tivesse dizendo, por exemplo, não mexa nesse carro, ele é meu, tá? Ele é meu. Então, that car is mine, aquele carro é meu, aquele carro é meu.
Então, não mexa nele. Ou então eu aponto para as pessoas, aquele carro ali é meu, tá vendo? Então, quando eu aponto, eu mostro para ele, então, no caso, a palavra em si, ela já aparece depois do ser possuído. Ela não está próxima dele. Então, já não posso usar o adjetivo, vou usar o pronome possessivo. Olha só, a segunda. That books on the table are ours. Ou seja, os livros sobre a mesa são nossos. Olha só, aí exemplifica maior ainda a distância entre o ser possuído e o possuidor, que no caso é representado pelo pronome. Então, no caso, tá distante, pronome possessivo. Tá juntinho do lado, pronome adjetivo. A última aí, that pen is hers. Ou seja, aquela caneta é dela. Aquela caneta é dela. Tá vendo? Então, no caso, a caneta é o ser possuidor, mais o pronome... ou seja, desculpa, a caneta é o ser possuído. Já o possuidor, que no caso é representado pelo pronome possessivo, ele está distanciado. Então, coloquei um lembretezinho embaixo para vocês. Ou seja, o pronome possessivo, ele está distante do ser possuído, tá? Fica distante. Ou, às vezes, o ser possuído nem aparece no contexto dele. Olha só aqui nesses exemplos aqui. That is my car. Ou seja, nesse caso, eu estou usando o my, que é um pronome adjetivo, justamente porque ele está junto com a palavra carro, que é o substantivo que ele mantém a relação de posse. Agora, já na segunda frase, that car is mine, eu estou usando o mine ao invés do my, porque, por exemplo, a palavra carro, que é o ser possuído, não aparece próximo ao pronome. Então, eu já não posso usar o pronome adjetivo, eu preciso usar o pronome possessivo. Olha só a última frase. That is my pen. And that is yours. Ou seja, esta é minha caneta e aquela é a sua. Tá vendo? Então, nesse caso, na primeira, o pronome é adjetivo porque ele aparece junto, lado a lado, com o substantivo. Já na segunda parte da frase, o pronome aparece sozinho. Eu não faço referência ao nome caneta, novamente. Então, nesse caso, eu já não posso usar o pronome adjetivo, porque o pronome adjetivo não pode estar sozinho. Ele tem que estar sempre junto com o nome, tá? Bom, vamos ver aqui uns exemplos em relação ao uso dos adjetivos e pronomes possessivos, dentro do contexto, pensando primeiro na língua portuguesa, tá? Então, olha só, vamos pensar que eu construa a frase da seguinte forma, duas frases da seguinte forma, ou seja, a primeira eu construo assim, meu nome é Anita, o nome dela é Carla. E a segunda, meu nome é Anita, o dela é Carla, tá? Todas duas têm sentido e todas duas estão corretas diante da língua portuguesa. Agora vamos pensar na língua inglesa. Como que eu vou construir essas palavras utilizando os pronomes adjetivos ou possessivos? Bom, primeira coisa, o pronome adjetivo, ele não anda sem um substantivo do lado. Ele tem que ter um substantivo junto a ele. Agora, o possessivo não. O possessivo não pode ter um nome juntinho a ele. O nome tem que estar omitido ou então simplesmente distanciado. Mas junto não pode. Então, olha só. Construindo em língua inglesa, as frases ficarão da seguinte forma. Olha só, meu nome é Anita, o nome dela é Carla. My name is Anita, her name is Carla. Ok? Por quê? Eu usei dois pronomes adjetivos, porque a palavra nome aparece junto com os pronomes nas duas partes da frase, tá? Do período. Então, eu preciso usar o pronome adjetivo. Agora, na segunda frase, meu nome é Anita, o dela é Carla. Então, como vai ficar? My name is Anita, hers is Carla. Ou seja, o dela é Carla, tá? My name is Anita, hers is Carla. Então, olha só, por que que na primeira parte da frase apareceu o my e na segunda não apareceu um outro pronome adjetivo, por exemplo, her, que tinha aparecido anteriormente, né? Por quê? Porque a palavra nome na segunda parte da frase, ela foi omitida. Então, eu não posso utilizar um pronome adjetivo se não tem um substantivo para estar junto com ele. Então, qual pronome que eu vou usar? Pronome possessivo. Olha só esses exemplos. I really like his idea.
I prefer hers. Então, eu realmente gosto da ideia dele. Eu prefiro a dela. Tá vendo? Então, no caso, a palavra ideia foi omitida, então já não pude mais usar o pronome adjetivo. Tive que usar o pronome hers, que é um pronome possessivo. Embaixo, olha só. Is this its wallet? Ou seja, esta carteira é dele? Aí a resposta vem. Yes, it's his. Tá? Então, a palavra carteira, como é um objeto, eu vou ter que usar junto a ele o pronome adjetivo its. Né? Porque no caso o ser possuído é um objeto, então it's. Agora olha só, quando no caso eu fui responder, eu já omiti a palavra carteira. Então, se eu tivesse usado a palavra carteira, eu não poderia usar o pronome possessivo his. Eu teria que usar um pronome adjetivo, se bem que his, né, his ele é igual nas duas formas, tanto no adjetivo quanto no possessivo. Então, nesse caso aí, olha só, se eu tivesse, no caso, o wallet, né, eu também iria colocar o his da mesma forma, porque eu estaria mantendo usando como pronome adjetivo. Mas, no entanto, ali só aparece o his, porque o his funciona como possessivo. Então, não precisa de aparecer o pronome e o ser possuído. Agora, olha essa outra frase. Our classroom is big. Ou seja, nossa sala de aula é grande. Aí a outra frase. Our is bigger. Ours is bigger. Então, quer dizer, a nossa é maior, tá? A nossa é maior. Mas a nossa o quê? A nossa sala de aula. Ou seja, eu não vou colocar ours classroom, porque ours é um pronome possessivo. E o pronome possessivo não pode vir, ele não vem acompanhado de substantivo. Então, na primeira, our classroom, pronome adjetivo, mais substantivo. Agora, na próxima frase, ours, eu tenho apenas o pronome possessivo. A última frase aí, their time is short, theirs is even shorter. Então, olha só, na primeira frase eu falei o seguinte, que o tempo deles é curto. Né, o tempo deles é curto. E aí, na segunda frase, eu digo assim, o deles é mais curto ainda, ou seja, é menor ainda, né? É menor ainda do que o dos outros. Mas por que que eu usei theirs e não their, igual a frase acima? Porque eu não tenho o substantivo time, tá? Não tenho o substantivo time, então no caso o pronome aparece sozinho. Então nesse caso eu vou usar o pronome possessivo. Na frase acima eu usei their time. Então, nesse caso, eu uso o pronome adjetivo mais o substantivo que ele faz referência. Não apareceu o substantivo, então uso o pronome possessivo.